Mas, Yuri, uma coisa que eu dou um Imagino que deve exemplo ser muito básico. difícil. Antes da gente estudar sobre feminismos, assim, várias vezes a gente fala, não, mas isso não é feminismo, isso não é machismo, isso não é misoginia, isso não é assédio, isso é uma brincadeirinha. A gente tá tão acostumado. que a Entendeu? gente muitas vezes alguma coisa incomoda dentro da gente quando isso Exato. acontece, mas a gente não olha para isso da forma como deveria, justamente por essa educação que nós temos, que é essa educação machista. Então, aquele incômodo, quando você não consegue denominar, você não consegue também criar ferramentas para impedir. Exato. Eu tô pensando aqui, isso tem que estar no código de ética das empresas. Isso é uma puta oportunidade de fazer Isso tá mudando, assim, no conceito geral, não tão específico. Acho que o grande valor dessa conversa é trazer mais a miúde ali dentro de um conceito mais amplo de ESG que a gente está falando. Mas isso vai chegar, assim, a evolução já teve evolução. As certificações, por exemplo, são uma forma que está existindo muito forte. As certificações que as empresas precisam e estão buscando como um diferencial dentro do mercado são, eu acho que, uma ferramenta importante e que nos auxiliam a essa mudança. Então, para você ter um selo abre uma verde, portinha, por exemplo, para você entrar com... Exatamente. Você precisa fazer essa reestruturação da sua empresa, ou se você for criar uma empresa do zero, você vai ter que prestar atenção nisso, para que você consiga esses certificados e tenha um diferencial no mercado. Quando você pensa em compliance, hoje que é isso que eu estava pensando. Então, porque tu é especialista nisso, eu faço compliance também. Foi aonde eu achei que eu consigo fazer uma advocacia criminal preventiva, no compliance. Por isso que eu tava pensando no código de conduta que, tipo assim, tem que ter... Eu tava pensando justamente nisso. Cara, eu nunca vi e nunca pensei em estruturar que alguma das cláusulas, um capítulo de um código de conduta é isso. Porque o que as pessoas não conseguem entender da importância do compliance é que o compliance está para proteger a empresa. Exato. E hoje um dos riscos assim mais altos que a gente tem é o risco de assédio. Que às vezes aquela pessoa, ou pelo machismo, o cara não sabe que ele está assediando a mulher, mas ele está assediando a mulher. Uhum. E aí assim, o compliance a gente diz assim, que é o planejar, executar, é o PDCA. Planejar, executar, botar em ação, etc. Sempre ficar vendo. Então, tipo assim, eu tenho que planejar isso, eu tenho que executar isso, eu tenho que treinar, eu tenho que ensinar as pessoas a isso. Às vezes nessas grandes empresas ninguém consegue entender por que pessoas das mesmas empresas não podem se relacionar. Pelo simples fato, porque na hora que você dá um passo, você pode estar assediando. Isso é uma proteção inclusiva. Eu tento convencer as pessoas disso, tipo assim, bundão, isso é uma proteção pra ti. Porque tu acha que tu é o bonitão que tu tá dando em cima da mulher, que tu vai ganhar a mulher, tu estás assediando e no final das contas é tu que vai dançar com isso. Pra tentar conscientizar. Não é ele que vai dançar, quem dança é a mulher. Claro. Mas está mudando, vocês concordam que está tendo evoluções, pelo menos em termos pequenas, o que a gente tem são evoluções. A gente não pode dizer que a gente não tem evoluções, a gente tem, mas muito pequenas. O que acontece? Por exemplo, a gente começa a ter essa compreensão, mas aí você vai para olhar para dentro da empresa, você não tem uma ouvidoria, você não tem um espaço seguro para essa mulher fazer a denúncia, você não tem, inclusive, é preciso sim medidas de coação para que isso cesse. Então, quem perde o emprego é a mulher. Não, pois é, mas o que eu tô te falando é o seguinte, ela foi assediada, mas quem perde o emprego é ela. É isso que mas esse é o ponto, porque assim, a mulher perde o emprego, mas ela pode entrar na Justiça do Trabalho se estiver assessorada por vocês, por exemplo, e vai ganhar uma indenização. Isso é ruim para a empresa. Então, o Código de Conduta tem que ter isso para, tipo assim, o cara assediou, demite o cara, é causa de justa causa. E aí a empresa está protegida no sentido, cara, esse é código de conduta, meu amigo, para dar uma justa causa é muito mais fácil. Um procedimento administrativo. Muito importante. Mulher, ele fez isso, fez, tá bom, então pronto, tá demitido, meu amigo, acabou. Assim, muito importante. Isso é a imagem da empresa, Muito, que as redes sociais estão aí para isso. Assim, uma mulher coloca a boca no trombone de que ela foi assediada na empresa XY, esse dano pode ser irreparável. Isso acontece em todas as áreas, né? Para ela, inclusive. Por que eu sou aqui? Eu estou insistindo nisso. Porque quando a gente olha
pro fático, né? Pros momentos que essas coisas acontecem. Você falou, por exemplo, fica ruim pra empresa. Primeiro, para uma mulher conseguir fazer uma denúncia, Sim. é praticamente impossível. Por quê? Porque na maioria das empresas ela não tem um espaço seguro para fazer isso. Ela vai ser descredibilizada, vai ser revitimizada. Exato. Então, assim, muitas vezes, tudo bem, faz um atendimento daquela mulher para ouvir aquele assédio. Faz isso com essa mulher 1, 2, 3, 4 vezes. Ela fica revivendo ela isso experimenta aquilo novamente várias vezes. Por quê? E aí, se fosse um homem fazendo uma reclamação, esse homem não ia ser ouvido 2, 3, 4, 5 vezes. Sim. Ele dá um depoimento, aquele depoimento é o que vale. Isso tudo precisa ser dito, verbalizado, porque mais uma vez, a gente só consegue criar ferramentas e mecanismos para cessar esse tipo de comportamento quando a gente entende o que é o comportamento e as nuances desse comportamento. Exato. Aquilo que não é dito, que não é verbalizado, que não é concretizado, fica no mundo do apagamento. E mulheres vivem secularmente no mundo do apagamento. Esse é um ponto muito importante. Então, é necessário ter tudo isso que você está falando, mas é necessário entender a profundidade do que é conseguir que uma mulher, por exemplo, faça uma denúncia sobre o assédio. E as razões pela qual a maioria das vezes ela não faz. E esse é o ponto, porque o compliance não é só ter no código de conduta. Um programa de compliance bem é tipo assim, eu preciso ter um canal. E aí, mais uma vez, o que vocês estão falando aí, a minha cabeça... Então, tipo assim, a partir de agora eu preciso ter isso no código de conduta e, de repente, eu preciso ter um canal de denúncia específico para mulheres. Para denunciar isso. Eu acho que... Com suporte. Muita coisa psicológico, por exemplo. Porque assim, não basta ter, como tu falaste, mas eu tenho um canal na minha visão leiga do assunto. Eu tenho um canal de denúncia, ela faz, mas tipo assim, tu acabaste de me dar um exemplo que não é isso, eu preciso de um canal de denúncia especializado para ouvir, para não revitimar, etc. E é assim, fazer isso acontecer. Aí assim é um programa de compliance. Aí eu tenho um programa de compliance estruturado. E assim, hoje quando eu pensei assim, elas estão nichadas, será que vai dar certo? Na verdade, não, elas estão assim. Já viram um problema? Elas têm o problema elas tá têm aí. Porque assim. Na minha ignorância, tipo assim, elas devem estar trabalhando muito com direito de família, essa questão ali, um racismo. Não, na verdade, assim, eu tenho uma perspectiva empresarial, eu tenho uma perspectiva trabalhista, eu tenho uma perspectiva de família, eu tenho uma perspectiva empreender isso, criminal, você encontrar o problema, viajando por exemplo, do problema. A gente não faz previdenciária. A nossa escritório, por isso que eu falei no início, no momento a gente tem uma atuação de direito de família e sucessões, civil com a Fabíola, trabalhista com a Samila. Mas um dia pode crescer e ter também tributário, previdenciário. E tem como explorar tributário para mulheres? Mulheres, e também mais um fato científico e de dados. Mulheres pagam mais tributos que homens proporcionalmente. Previdenciário. Mulheres têm muito menos acesso à questão previdenciária do que mulheres. O que não falta nesse momento pra gente são dados provando isso. Então, que se transformam em demandas também. Exatamente. Assim, e oportunidades. E oportunidades, demandas e assim, o que a gente achava que era uma coisa nichada, na verdade tem um mundo de atuação assim, pela estrutura de hoje, pela falha das estruturas sociais em abranger, né, em corrigir essas deturpações sociais, vamos colocar assim, tá aí a atuação, com grandes problemas, infinitas possibilidades das mulheres se encontrar, mulheres e homens que queiram também se encontrarem assim, acolhidas. A gente está falando de mulheres, mas a gente também não colocou da pessoa trans, da pessoa... Exato. A gente não colocou assim, tipo... Isso sim, a gente está falando de um segmento. Né? A gente está falando de um segmento que se ramifica, na verdade dentro, por exemplo, da teoria feminista, da atuação de perspectiva de gênero, a gente fala que se interseccionam. Então, são vulnerabilidades que se interseccionam. Então, eu, Juliana, sou uma mulher, mas sou uma mulher branca, uma mulher de classe média. Então, eu tenho uma vulnerabilidade, que é a vulnerabilidade de ser mulher. Mas se eu fosse uma mulher negra, uma mulher, por exemplo, uma mulher negra lésbica, eu tenho uma interseccionalidade de vulnerabilidade que me fazem estar num lugar social muito mais violento do que eu, Juliana. Sim. Então, isso é algo extremamente importante. A gente não usa mulher como uma categoria universal. A gente usa mulher compreendendo que é uma categoria plural, com vivências específicas, e é importante que a gente saiba disso quando a gente vai falar de direito e de direitos no plural.
e da busca do direito dessas pessoas. Mas assim, só fazendo um adendo, tu falaste, tu acha que tá melhorando? Pelo menos a gente discute sobre isso hoje em dia. A gente tá aqui hoje, a gente conversando com vocês porque sobre isso é importante, assim, e trazer pra mesa essas discussões amplia a visão, faz com que as pessoas elas se deparem com uma realidade que talvez elas nunca tivessem se deparado. Né? E, vamos dizer, usava isso como um hobby, mas na verdade eu posso usar isso como profissão. Eu gosto de ler feminismo, mas cara, eu posso usar isso profissionalmente falando. Uma coisa que eu gosto de fazer. E aí acende a chama que vocês estão acesa. De repente a chama já está acesa, essa pessoa só não vê a oportunidade. Acho que até aqui o que a gente mais conseguiu contribuir, talvez, claro, além de todo o conteúdo, mas assim, a possibilidade de você ver, oportunidades estão aí. Você precisa, geralmente a chama está acesa, mas a pessoa não encontra como direcionar a sua atuação e fazer valer a pena aquilo que você estudou a vida inteira, que você se formou, enfim, utilizar o teu conhecimento, a tua capacidade, o teu profissionalismo a favor de uma causa que te apaixone. Claro. E assim, e acho que a grande contribuição talvez é dizer assim, cara, as oportunidades estão aí, saibam ver na paixão um instrumento de transformação, uso prático, de uso e tal, isso que é sensacional.